Olá, eu sou Márcia Corradini. Hoje, em homenagem ao Natal, eu vou narrar um conto do escritor russo Leon Tolstói e se chama O Amor é Isso. Vivia numa cidadezinha da Rússia um sapateiro chamado Martin Avidesh. Ele morava num quartinho em um porão e que tinha uma janela que dava para a rua. Só se podia ver os pés de quem passava, mas Martin Avidesh reconhecia as pessoas pelas botinas que consertara. Ele trabalhava bem, tinha muito serviço, usava material de boa qualidade e cobrava preço justo. Era época de Natal, mas Martin não sentia a alegria dessa festividade porque alguns anos antes ele perdera sua mulher e seus 2 filhos e ficara tão desesperado que chegou a maldizer a Deus. Estava nessa tarde pensando nisso quando bateu à sua porta um velho amigo que se tornara peregrino e homem santo e estava por ali de passagem. Martin então desabafou. Ah, meu amigo, eu não tenho mais razão de viver. Eu não tenho esperanças. Então o amigo falou para ele: Martin Avidesh, você não tem esperanças porque você deseja viver para a sua própria felicidade. Leia as Escrituras, lá você vai ver como Deus deseja que você viva. Martin então passou a ler a Bíblia. A princípio, somente nos dias santos, mas ele se sentia tão leve, tão bem, que passou a ler todos os dias. Então, numa noite, bem tarde, ele estava lendo o Evangelho de São Lucas, num trecho que dizia que um fariseu muito rico convidou a Jesus para ir à sua casa, mas não lhe deu água para lavar os pés, não lhe deu bálsamo para ungir a cabeça, que era costume. Em compensação, surgiu uma mulher dita pecadora que foi até Jesus, lavou os seus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, ungiu com unguento os pés de Jesus. E Martim começou a pensar, será que ele, nessa situação, teria agido como aquele fariseu? E ficou se perguntando como é que ele faria se ele encontrasse Jesus. Mas aí ele botou os 2 braços sobre a mesa, encostou a cabeça e acabou dormindo. E aí sonhou que uma voz lhe falava aos ouvidos. E ele acordou sobressaltado, mas não tinha ninguém. Mas ficou bem clara na mente dele o que a voz falou. Martim, amanhã, olhe para a janela, porque eu virei. No outro dia, na manhã seguinte, ele acordou antes de raiar o dia, preparou o fogo, preparou uma sopa de repolho com mingau, um chá, depois colocou o seu avental e foi para perto da janela onde iria trabalhar e começou a fazer as suas botinas. Mas ele mais olhava para a rua do que trabalhava. Toda vez que aparecia uma botina diferente passando, ele olhava para ver o rosto de quem era. Aí passou o porteiro de uma casa, o carregador de água. Daqui a pouco, ele viu o velho Stefanich, que trabalhava para um comerciante vizinho, e ele estava raspando com uma pá à frente da sua janela. Ele olhou para ele, depois continuou. Tinha dado uma dúzia de pontos numa bota quando olhou de novo e viu que Stefanich tinha se encostado na parede com a sua pá, provavelmente para descansar um pouco ou para se aquecer um pouco do frio. Então ele foi até a porta e chamou: Stefanich, venha cá, venha se aquecer um pouco. Ele veio e agradeceu. Deus te abençoe. Sacudiu a neve, limpou os pés. Venha sentar, não se preocupe com isso. E venha tomar um chá. E colocou em 2 copos o chá e deu um para o seu visitante. E Stefanich tomou tudinho. Depois deu a entender que gostaria de tomar mais um pouco. Então Martim serviu novamente o copo e enquanto bebiam ali juntos, ele ficava olhando a janela. E Stefanich perguntou: você está esperando alguém? E então
Martim contou o que tinha acontecido, que ele tinha lido o Evangelho, que ele tinha pensado como ele receberia Jesus e que ele tinha sonhado que Jesus viria até ele daquele dia. Nossa, Stefanich ficou emocionado. Falou: "Oh, meu amigo, você não aqueceu somente o meu corpo, você aqueceu a minha alma, o meu coração." E então ele foi embora e Martim voltou ao seu trabalho. Sempre olhando, né? Quando passava alguma sombra, ele queria ver quem era. Passou então uma mulher com uns sapatos de camponesa. Ele olhou para ver e viu que ela estava com roupas pobres e com um bebê no colo. Ela abraçava ele, protegendo-o do vento. Mas ela estava com roupas muito leves e surradas. E então ele foi até ela e falou: "Minha senhora, venha comigo. Coma alguma coisa, se esquente um pouco." E ela veio. Sentaram-se na mesa, Martim serviu sopa e pão e ficaram ali. E ela contou a história dela. Ela era casada com um soldado que tinha ido muito longe, tinha sido mandado para muito longe. E já tinham 8 meses que ela não tinha notícia dele. E que ela não conseguiu trabalho e que teve que vender tudo para comprar comida. E que no dia anterior ela tinha empenhado o seu único chale. Martim então levantou e foi buscar um casaco velho. Entregou a ela dizendo: "Ó, está um pouco surrado, mas vai servir para cobrir você e o bebê." Ela se caiu em prantos e falou: "Senhor, o abençoe." Então Martim falou para ela também o que tinha acontecido e da visita prometida. Ela falou: "Por que não? Tudo é possível." E aí Martim deu a ela ainda um trocado para que ela tirasse o chale do penhor. E então acompanhou-os até a porta e depois voltou para seu serviço, seu trabalho. Passado algum tempo, Martim avistou uma vendedora de maçãs. Ela estava com um cesto com maçãs e tinha um saco pesado nas costas que ela queria ajeitar. Então ela foi até um poste e abaixou o cesto para fazer isso. Mas nesse momento apareceu um menino com um boné todo esfarrapado e pegou a maçã e queria fugir. Ela agarrou no cabelo do menino e ralhou com ele, ele gritou. Martim foi então para lá e falou com ela. Ela estava querendo chamar a polícia. Martim então falou: "Por favor, minha senhora, por amor a Cristo, não faça isso, ele é um menino. Eu vou comprar essa maçã." E pagou a maçã. "E você, menino, pede desculpas para a vovó." Aí o menino chorou, pediu desculpas. Aí a mulher falou: "Mas ele devia levar uma surra." Martim falou: "Ah, minha senhora, se um menino desse, tão novo, por causa de uma maçã, deveria levar uma surra, imagina nós que somos velhos, com tantos pecados, qual o castigo que nós não mereceríamos?" Ela falou: "Mas eles andam muito abusados." E foi colocando de novo o saco nas costas, mas o menino pulou na frente e falou: "Deixa que eu te ajudo, eu levo, eu vou para a mesma direção que a senhora." Aí a mulher aceitou. E lá foi o menino com o saco nas costas e a mulher com seu cesto de maçãs. Então Martim até sorriu devido à situação e voltou para o seu trabalho. Trabalhou mais um pouco, mas já estava escurecendo, a vista já não via bem, não conseguia ver os furos no couro. Então ele resolveu parar o serviço daquele dia. Arrumou as ferramentas, varreu o chão e colocou uma lamparina na mesa para que pudesse ler a Bíblia. Pegou a Bíblia e abriu, mas não saiu na mesma página que ele estava lendo. Apareceu em outra página. Nesse momento, ele ouviu uns passos e escutou uma voz ao seu ouvido sussurrando: "Martim, você não me reconhece? Sou eu." Aí ele olhou para o lado assim e viu Stefanich, no meio assim, olhando para ele e sorrindo. E de repente ele sumiu como uma fumaça. E aí ele escutou novamente: "Martim, sou eu." E ele olhou para o outro lado e viu a mulher e o bebê, os dois sorrindo para ele. Também desapareceram. E ele ouviu mais uma vez ainda: "Sou eu." E ele viu então a um canto a mulher das maçãs e o menino sorrindo para ele também.
Então ele ficou com uma alegria tão grande, o coração cheio de amor. E aí ele olhou para a Bíblia e leu em cima de São Marcos o seguinte: porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede e me deste de beber, porque eu tive frio e me abrigastes. E mais embaixo também ainda de São Marcos ele leu: aquilo de bem que fizestes ao mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. E Martim então compreendeu que naquele dia o Senhor o tinha visitado e que ele o havia recebido muito bem. Eu desejo a vocês que me assistiram muito amor e um Feliz Natal.